Construção de uma piscina, o que é e o que devemos considerar. Veja, inicialmente ele tem uma parte inicial que é básica, que todas as piscinas deveriam começar desta maneira. Nem sempre o processo construtivo de uma piscina segue todos os critérios, por exemplo, que eu vou falar aqui. E depois você tem algumas questões de piscina que são obrigatórias a todos, por exemplo, sistema de filtragem. E depois você tem diversas aplicações que você pode fazer numa piscina, que aí vai variar de acordo com o gosto. Mas, se nós formos olhar um processo de uma construção de piscina, a primeira coisa que deveria ser feita é estudo do solo. Avaliar e analisar qual é o tipo de solo, porque dependendo do tipo de solo, é o tipo de fundação que você deve fazer na piscina. Uma vez que você tem o estudo do solo, um projetinho é muito importante. E neste projeto, com base, por exemplo, no solo e o tamanho da piscina, você definir se você vai fazer estrutura, vai fazer uma piscina com concreto armado, tudo estrutural, ou se você vai fazer a base de concreto e as paredes você vai fazer, por exemplo, de alvenaria. Também para que você possa determinar, ser mais assertivo nisso, depende de que tipo de acabamento você vai colocar na piscina. Porque aí você tem diversos acabamentos. Você pode ter um acabamento em fibra, você pode ter manta que você coloca, porque ela já dá o acabamento, e você pode ter acabamentos estruturais, azulejo, mármore, granito e assim por diante. Mas uma vez feito o estudo, uma vez feito o projeto, o processo de construir a piscina demanda inicialmente a retirada da terra. E aí, neste momento, algumas surpresas podem surgir. Por exemplo, a pessoa pode, ao estar retirando a terra, retirando o material onde a piscina vai ser colocada, você pode encontrar, por exemplo, um lençol freático, uma mina d'água. E aí você vai ter uma aplicação de uma técnica específica para poder, na medida em que você faz a escavação e para fazer a concretagem, você tem que fazer um sistema de retirada de água para que você possa fazer a concretagem da base da piscina. Uma vez feito isso, você começa com a parte estrutural das paredes. E aí sim, você tem que ter um projetinho com as dimensões, com as características da piscina, para que você possa desenhar as paredes da piscina dentro daquela idade. E importante que neste momento em que você está fazendo a estrutura, é importante você já estar pensando em tudo que você quer colocar na piscina. Por quê? Todas as outras coisas, tudo que você for colocar na piscina, dependerá de você preparar uma infraestrutura hidráulica, uma infraestrutura elétrica e uma infraestrutura de bicos. Obviamente, isso também tem que ser feito um projeto, porque, por exemplo, se você quiser fazer aquecimento de piscina, a filtragem é obrigatória, mas se você quiser fazer aquecimento, se a piscina está sendo construída, é bom pensar em fazer tubulações independentes. Para isso, no momento em que você está levantando a estrutura, que você vai passar as tubulações, é importante você saber os posicionamentos de cada ponto. E aí entra uma coisa que de cada 10, 6 piscinas estão erradas, que é a análise do posicionamento dos pontos dos bicos de sucção, ralo de fundo e retorno de uma maneira adequada, da maneira correta, garantindo que a água da piscina vai bater por inteiro. O que é bater por inteiro? É que, após o filtro trabalhar algumas horas, toda a água da piscina deve passar pelo filtro. Desta forma, você vai garantir que toda a água da piscina foi filtrada. Dependendo de como se faz esse posicionamento, de repente você só vai fazer circulação da água da piscina numa área, num pedaço. E a outra área da piscina, aquele outro pedaço, vai ficar sem receber, sem passar pelo filtro. Então, isto é fundamental. A definição dos acabamentos é um segundo aspecto, porque dele vai depender que tipo de acabamento, de bicos de piscina, os acabamentos que você vai usar para poder integrar. Você, por exemplo, tem acabamentos de piscina que são roscados. Então, você precisa acertar exatamente o limite do ponto da peça de rosca que vai ser colocado para você fazer os enchimentos e quando você roscar. Tem outras peças que são encaixadas e assim por diante. Mas o que é fundamental? Definir o que vai ser colocado, definir, sobretudo, as bitolas, os diâmetros de tubulação, porque é muito comum uma pessoa querer, por exemplo, ter uma cascata
com 1,80 m de largura, uma lâmina de água fechada, e ele faz a tubulação da piscina com uma bitola de 1,5 polegada. Veja, você não tem volume de água num cano de 1,5 polegada para fazer um pano de água, um efeito especial de lâmina de água de 1,80 m com uma lâmina d'água, um espelho d'água. Não tem como. Então, isso precisa ser projetado. Além disso, depois que você faz esse planejamento de tubulação, você precisa saber qual é a bomba que você vai colocar, que tipo de bomba, qual é o padrão, qual a potência, qual a vazão de água, e assim por diante. Quando a gente pensa, por exemplo, em aquecimento, a gente precisa definir os posicionamentos dos bicos. E aí também definir que tipo de aquecimento eu quero. Eu quero um aquecimento a gás, eu quero um aquecimento solar, eu quero um aquecimento elétrico por bomba de calor, ou eu quero simplesmente um aquecimento elétrico via direta, que é o equipamento que hoje no mercado tem o menor custo, mas menor custo de implantação e maior custo. E aí a gente vai falar disso num outro momento. Mas essas definições também são importantes, porque dessas definições a gente vai determinar quantas tubulações serão passadas, quais as funções de cada tubulação, quantas bombas serão colocadas para fazer todas essas funções. Por exemplo, para você fazer sistema de filtragem, você precisa ter uma bomba. Mas, por exemplo, para fazer sistema de aquecimento, dependendo do sistema que você optar, você vai precisar de uma outra bomba. E dependendo se for um sistema a gás, uma terceira bomba. E aí você tem tubulações específicas. E aí você tem uma outra característica. Às vezes o cliente ele tem uma piscina grande que ele, por exemplo, quer fazer solar. E ele separa um nicho dentro da piscina que ainda tem comunicação ou pode não ter comunicação, em que ele quer, por exemplo, a água a 40 graus. Então, esta área que a água vai trabalhar numa temperatura mais alta, é necessário fazer uma preparação especial, com tratamento térmico, por exemplo, trabalhar com vermiculita ou um outro material de tratamento térmico. As tubulações já não poderão ser de PVC, porque a temperatura média de utilização está muito no limite do que os fabricantes de PVC garantem. Então, assim, percebe? A construção, falar sobre piscina é um campo absolutamente amplo. Você pode fazer uma piscina extremamente simples, apenas com um sisteminha de filtragem, onde você vai ter 3 tubos, ralo de fundo, aspiração e retorno, e a piscina está lá. Aí, se você quiser pôr, por exemplo, aquecimento, se você quiser ter um espelho d'água, se você quiser ter uma hidromassagem, então aí você vai tornando o processo e tornando a piscina mais complexa do ponto de vista de tubulação, posicionamento. Só para dar um exemplo, você o cliente pede uma hidromassagem. E a empresa que vai lá fazer posiciona mal o bico da hidromassagem. E aí, quando o cliente, piscina pronta, acabado, o cliente senta na piscina, o bico de hidromassagem ele não está direcionado para o lugar correto de onde a massagem deve ser feita com a água. Você perdeu todo o serviço. Aí vai ter que quebrar a piscina, refazer bico e tal. Ou então, isso está certo, mas dimensionou a bomba errado. Aí o cliente olha e a bomba está fraquinha, não faz a massagem esperada. Lembrando uma coisa que é fundamental. Quando um cliente pede uma piscina, ele fala de coisas palpáveis, mas na verdade ele está falando de sonhos. Ele está falando de verdades que estão dentro do coração e da mente dele, e às vezes dele, da esposa, dos filhos. E a perfeita equalização desses sonhos, dessas expectativas, elas são fundamentais para que, ao você entregar o produto final, o cliente entre, use e a satisfação dele esteja garantida, de que quando ele olha a piscina pela primeira vez, ele fala, uau! E aí, quando ele usa a piscina pela primeira vez, ele fala, nossa! Porque eu já vi clientes que me chamou e ele disse assim, Mauro, concluir a piscina, e no dia de inaugurar a piscina que eu cheguei, a água não estava quente, a hidromassagem não funcionava, o sistema de filtragem, eu percebi que a piscina estava um pouco suja, ela não estava limpinha, mostrando que apesar de ter feito um sistema de filtragem, nesse caso, a empresa não colocou nenhum sistema de higienização, ou seja, um sistema de dosagem de cloro, ou um sistema ultravioleta, ou um sistema por ozônio, que vai ajudar no tratamento da água da piscina para que você, por exemplo, possa usar menos cloro. Percebe? Nós estamos tratando de um universo extremamente amplo, extremamente técnico e extremamente sensível
naquilo que é mais importante de um cliente, sua sensibilidade. Você precisa, para fazer o planejamento da piscina, olhar a fundação, olhar, mas, sobretudo, olhar o que está no coração e na disposição do coração e da expectativa que a pessoa tem, que um cliente, que o cliente, ou os dois, ou os três, tem sobre a piscina. É importante ouvir o cliente. Antes mesmo de começar todos os passos de engenharia, é importante entender qual é o sonho que está embutido ali, neste sonho de construir uma piscina.